todos sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela Estagoticler e hoje trago-vos vídeo de opinião, desta vez do livro A Rapariga e a Noite, do autor Guillaume Musso. Este foi um livro que me foi enviado em parceria pela Gradiva. É o segundo livro que eu leio dele. No ano passado foi publicado também por esta editora A Desconhecida do Sena, que eu li e adorei. E quando vi que tinha sido publicado um novo livro, eu disse, eu quero muito. E a editora foi incrível e enviou-me. E, tal como eu esperava, é um livro incrível. É realmente extraordinário este livro. Eu cada vez gosto mais do trabalho de Guillaume Musso. Ele consegue algo muito difícil, que é manter o mistério do início ao fim do livro, literalmente. Mesmo quando já achamos que o mistério já foi desvendado, há sempre alguma coisinha que vamos descobrindo até ao final. E eu acho isso incrível. Mas antes de passar a essa parte, vamos falar aqui um bocadinho deste livro. Neste livro nós vamos conhecer a história do passado de três personagens. O Thomas, o Maxime e a... esqueci o nome dela. E a Fanny. São três adultos que estudaram todos juntos na mesma escola, na escola Saint-Exupéry. E algo no passado deles, durante a época de escola, fez com que todo o seu percurso de vida fosse diferente. Então, 25 anos antes da história acontecer, uma rapariga, colega deles, Vinca Rockwell, de 19 anos, desaparece, supostamente com o seu professor de filosofia, com quem tinha uma certa relação. Ao longo dos 25 anos que se seguiram, vão haver muitas perguntas sobre este desaparecimento. Ninguém entende o que é que aconteceu, porque simplesmente desapareceram do mapa, tanto um como o outro. Mas a história não anda só por aqui. Não. Tal como diz aqui na sinopse, e eu vou passar a ler, que é mais fácil. Fanny, Tomás e Maxime não se encontravam desde a formatura. 25 anos antes, em circunstâncias terríveis, os três cometeram um assassínio, sendo o corpo escondido na parede do ginásio. A mesma parede que está prestes a ser demolida para dar lugar a um novo edifício ultramoderno. Ou seja, a história vai se desenrolar toda na tentativa de descobrir o que é que está por trás desta demolição do ginásio e numa tentativa das personagens se protegerem elas próprias daquilo que aconteceu 25 anos antes. Claro que uma pessoa lê a sinopse e diz, então espera aí, nós já sabemos quem é que morreu, ou melhor, nós já sabemos, ou temos uma ideia de quem é que poderá ter morrido, sabemos onde é que o corpo está escondido, sabemos quem são os assassinos, o que é que vai ter de mistério? Muita coisa. Desde o desaparecimento da Vinca, à história do assassinato, à história do emparedamento, que eu nunca sei dizer este nome, desculpem os barulhos, a quem é que financiou a construção de um edifício ultramoderno, o porquê de, ao fim de 25 anos, o ginásio ser demolido, e até mistérios individuais de cada personagem. Vamos ter muita coisa que descobrir nesta história. E temos que ter muita atenção enquanto lemos, porque vamos apanhando assim algumas coisas durante a leitura, que depois, mais à frente, vão sendo desvendadas, ou seja, nós próprios acabamos por ser um bocadinho os investigadores ao ler a história, porque vamos lendo e com aquilo que nós vamos lendo vamos entendendo algumas coisas. Só mais para o final é que as personagens principais, lá está, o Maxime, a Fanny e o Thomas, é que vão começar a desvendar alguns destes mistérios, mas com a leitura nós vamos conseguindo desvendá-los ainda antes de vermos o momento, ou de lermos o momento em que estas personagens descobrem o que aconteceu realmente.
vamos tendo algumas pistas e se tivermos atenção vamos descobrindo o que é que anda por ali no meio. Mas é realmente um livro que surpreende do início ao fim. É um livro que mistura mistério, thriller psicológico, ação, romance. E tem uma coisa que eu adorei nesta história. A literatura está muito presente. E eu acho isso incrível. Ter livros que não são propriamente romances, porque isto não é um romance, isto é um thriller. Thriller suspense que têm a literatura como algo fundamental na construção da história, achei extraordinário. E porquê que tem a literatura como algo fundamental? Porque o Thomas é escritor. E então, ao longo de todo o livro, vamos tendo muitas referências. Por exemplo, no início de cada capítulo tem uma pequena citação de obras. Tanto que no final, as últimas 2 páginas são referências bibliográficas. Para vocês terem ideia. Mas, por exemplo, deixem-me ver aqui. Há aqui uma que é super conhecida. Mas eu tenho que encontrar. Onde é que está aquela? Eu pensei sinceramente que tinha assinalado, mas não assinalei. Mas tem muitas. Estava a ver quais eram as primeiras, que não me recordo. Por exemplo, tem aqui uma do George Orwell, que diz que quem controla o passado controla o futuro, logo no 2º capítulo. E vai ser assim, no início de cada capítulo vamos ter isto. Depois o livro também está dividido em partes. Eu não me recordo se a Desconhecida de Cena também era assim, mas este livro está dividido em partes. Começa com... Está aqui. Ok. Tem Forever Young. Começa com, na realidade, uma introdução da história e depois passa então para diferentes partes. Forever Young, um rapaz diferente dos outros, a rapariga e a morte, e depois tem o Depois da Noite e por aí fora. Tem muita coisa mesmo. Tanto que tem um índice para vocês terem uma ideia. Depois tem outra coisa muito interessante que é um mapa. Tem também um anuário. Aqui está. Isto até, se não me engano, é a celebração dos 25 anos. Sim, porque isto tudo acontece na celebração dos 25 anos da turma de 92 e nos 50 anos da escola, se não estou em erro. Mas vai haver muita coisa. As personagens vão se desenvolvendo. Há bastante descrição, mas neste tipo de livros é muito importante a descrição, porque vamos entendendo os pormenores todos de todas as situações, e neste género literário eu sinto que é necessário, e quando isso não acontece é muito confuso e às vezes perdemos muita coisa porque não há aquele detalhe necessário. E neste livro existe, na realidade nos livros do Guillaume existe esse detalhe, existe essa descrição, essa pormenorização toda de cada momento, de cada cena. E eu acho isso muito interessante. Também acho muito interessante que falam muitas vezes de Portugal. Na Desconhecida de Cena isso também acontecia, e agora neste livro volta a falar várias vezes de Portugal. Eu acho isso também muito giro. E lá está, tem referências literárias, referências musicais, referências cinematográficas. Tem referências geográficas e históricas. Eu acho isso muito, muito giro mesmo. O que é que eu também gosto muito neste autor especificamente? A escrita. É uma escrita leve, coerente, concisa, sem erros, sem confusões. Está tudo muito bem organizado. Conseguimos identificar quem é quem, o que é que aconteceu onde é que a ação se está a desenrolar naquele momento, por isso não há aquela confusão de pera, estávamos aqui, agora já estamos noutro sítio. Não. Há toda uma sequência necessária nesta história, e apesar de haverem alguns saltos temporais, que também nos dá a entender um bocadinho melhor a história das personagens e aquilo que foi acontecendo, há uma sequência. Estes saltos temporais acontecem muitas das vezes com memórias e pensamentos das personagens. E não por um acaso que acontece, não. Existe um motivo para eles acontecerem. E eu acho isso incrível. Incrível mesmo.
Em relação à tradução eu não posso falar muito porque eu não falo francês, por isso eu não faço ideia se a tradução está boa ou não. A nível de coerência na linguagem, parece-me existir, por isso eu não acredito que tenha havido grande problema com a tradução. Normalmente é uma coisa difícil. Quando se faz uma tradução, às vezes nota-se sempre que é tradução por um ou outro pormenor na escrita e na linguagem utilizada. Neste caso eu não senti nada disso, por isso acho que a esse nível não tenho nada a dizer, realmente. É uma história com princípio, meio e fim. O fim, eu achei que o fim, apesar de ser um fim fechado, ou seja, não demonstra que poderá haver uma continuação, mas ficou-me ali um bocadinho, eu fiquei na dúvida se havia ali uma ponta solta ou outra, senti um bocadinho isso, ou se seria mais um desejo das personagens. Fiquei na dúvida, aquele final deixa-me assim um bocadinho na dúvida, mas o que é que eu hei de fazer? Eu no Desconhecida de Cena fiquei na mesma, senti o mesmo. E não tem continuação, são livros únicos. Mas lá está, uma história muito bem conseguida, um mistério extraordinário e que eu recomendo a todos. Por isso, se gostam de mistério, se gostam de suspense, A Rapariga e a Noite, de Guillaume Musso, da editora Gradiva. Por isso, muito obrigada, Gradiva, por me terem disponibilizado este livro. Adorei a história. E já sabem, se gostaram do vídeo, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem no sino para receberem todas as notificações e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!